Bom, medicina baseada em evidência é uma ferramenta da prática médica que veio para ficar já desde a década de 80. Na prática, a gente já fazia medicina baseada em evidência, ou na teoria, pelo menos toda a medicina deveria ser baseada em evidência, ela deveria ser baseada na melhor prova científica, na melhor evidência possível disponível. Mas esse nome mesmo, baseado em evidência, ele foi cunhado na década de 80 na Universidade McMaster, no Canadá. E a ideia da prática da medicina baseada em evidência é aliar o melhor conhecimento científico disponível, o que há de melhor em termos de publicações científicas, com a prática clínica diária, aquele bom médico que sabe fazer uma história clínica, um bom exame, recorre ao que tem de melhor, de evidência científica, toma uma decisão baseada nessas evidências, muitas vezes envolvendo também o paciente junto. O paciente também entra nessa discussão com você, você apresenta para ele o que há de melhor no tratamento daquela doença que ele apresenta e a decisão muitas vezes é conjunta. Essa é a descrição mais prática que a gente tem de medicina baseada em evidência, embasar a sua prática clínica nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu acho que esse é o caminho para a generalização da prática de espiritualidade e fé dentro da saúde. Porque nós temos, como eu falei no início, nós temos que abrir a mente e quebrar alguns paradigmas. Por certo, nós temos colegas profissionais que não compactuam dessa ideia da espiritualidade, assim como nós temos pacientes que também não compactuam com essa ideia de uma influência da espiritualidade dentro da saúde. Para que eu incorpore a espiritualidade como uma prática médica comum, por exemplo, como verificar a pressão arterial quando você vai numa consulta ao escutar, eu tenho que fornecer evidências para todos esses grupos. Eu não preciso convencer, a gente costuma dizer, eu não preciso convencer o médico ou o paciente que acredita em influência de fé e espiritualidade na prática clínica dele. Eu preciso dar argumentos para que os que não acreditam possam absorver essa prática no seu dia a dia. Que eu acredito e que a gente já tem evidências que essa é uma prática que pode ajudar os nossos pacientes, a gente já tem. Nós precisamos construir mais evidências para convencer a todos que ela deve ser uma prática incorporada na beira-leito, no dia a dia. Nós já temos várias publicações em diversas áreas e especialidades. Na área da cardiologia existem já algumas publicações interessantes, como desde prevenção da ocorrência de arritmias em pós-operatório de cirurgia cardíaca, a melhor controle da pressão arterial com pacientes que fazem práticas espirituais que não estão focadas especificamente em nenhuma religião ou doutrina ou seita em especial, mas uma prática religiosa. Isso facilita a adesão a tratamento, controle de nível tensórico, controle de nível de colesterol, diminuição de manifestação de riscos a algumas doenças graves, como infarto agudo do miocárdio, por melhor controle do estresse, da depressão, enfim. Nas áreas de imunologia e infectologia existem evidências até para pacientes soropositivos, como, por exemplo, melhora da quantidade de algumas células, que são células relacionadas à imunidade, em pacientes HIV que desenvolveram já a doença AIDS. Se discute muito essa é uma evidência muito interessante e palpável, porque ela é documentada em exame sanguíneo, e se discute muito qual foi a influência real da espiritualidade. Seja qual for, mesmo que ela tenha sido uma influência, como alguns autores discutem, simples, como, por exemplo, fazer com que o paciente seja muito mais aderente à medicação que é prescrita para ele, eu já acho uma influência fantástica. Ou que seja pelo menos um suporte psicológico melhor a esse paciente para que ele enfrente a doença e não se conforme que ele tem a doença, mas sim que ele acredite que ele pode lutar contra ela ou combatê-la de uma forma mais eficiente, tomando os remédios, sendo aderente ao tratamento, tendo um bom relacionamento com a equipe multiprofissional de saúde e com a própria família. Isso para mim já é algo que soma bastante. Então essas são algumas das evidências. Aí nós podemos discorrer várias. A gente entra em doenças vasculares,
oncologia tem bastante coisa interessante, ou seja, é uma prática... As evidências são extensas, elas precisam ser mais divulgadas, na verdade.